Eu convido você a estender suas mãos aqui para o nosso irmão Marcos. Ele que foi escolhido para ser boca de Deus para nós nesta manhã. Boca de Deus neste Maria Jovem. Ele vai falar, Deus vai falar por meio deste profeta. Nós já consagramos, eu convido você aí de casa também a você rezar por Marcos, por toda a sua vida, por sua família, sua vida profissional, espiritual, afetiva, por todos os sonhos e projetos desse profeta. Nós te apresentamos, Senhor, esse homem de Deus, que um dia disse sim ao chamado, e que as palavras que venham sair da sua boca agora sejam para nós, Senhor, palavra de libertação e de vida nova. Shiri ala bandari leri ala cantarada la leri ala cantarada la leri ala bandara la la. Shiri ala la la bandori leri ala la bandari leri ala cantarada la leri ala la la la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém e aleluia. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que pena que vocês que estão em casa não podem estar aqui. Eu acredito que vocês estão sentindo o poder de Deus que está agindo neste dia, que está agindo nessa manhã e que vai agir neste dia, mas aqui está bom demais. O poder de Deus está sendo derramado no meio de nós. Como eu gostaria de ver essa igreja cheia de irmãos e irmãs, como sempre foi no Maria Jovem, como sempre aconteceu. Mas graças a Deus, nós podemos hoje ter alguns aqui e termos milhares em casa. Talvez muito mais pessoas que nós teríamos se pudéssemos fazer esse evento aqui na igreja. Eu quero começar agradecendo ao meu irmão Cristiano e agradecendo a você. Eu quero agradecer a todos os irmãos da Renovação Carismática Católica pelo convite que me fizeram. E eu não poderia deixar de aceitar esse convite por duas coisas. A primeira, porque é um evento que está ligado à minha rainha, à minha mãe, à minha amada, a ela, no qual eu sou um escravo e sirvo. Segundo, porque foi em um Maria Jovem que eu nasci para Deus. Foi em um Maria Jovem que eu nasci para Jesus. Não foi aqui em Juazeiro, foi em Salvador ainda, mas foi para mim um dos maiores dias da minha vida, porque eu encontrei a maior riqueza que eu tenho até hoje na minha vida, que se chama Jesus Cristo. Amém? Bem, o tema que me deram para a gente meditar nesse momento, aqui no evento do Maria Jovem, está em Lucas capítulo 1, versículo 52. E eu quero pedir que você que está aqui, mas você também que está na sua casa, meu irmão, minha irmã, abra a sua palavra. Porque nós não podemos viver nem um dia das nossas vidas
sem nos alimentar da palavra de Deus. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós pegamos a nossa palavra para meditar, para ouvir a voz do Senhor, nós somos batizados de novo no Espírito Santo. Amém? Por isso, neste momento, nós iremos pegar a nossa palavra para ler esse versículo que está em Lucas, capítulo 1, versículo 32. Este é o nosso tema, irmãos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Repitam comigo. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Eu já quero dizer para os meus irmãos que estão à frente desse evento, para os irmãos que coordenam a renovação carismática em Juazeiro, já queria dar parabéns a eles e dizer que verdadeiramente vocês estão antenados com o Espírito Santo de Deus. Porque eu creio, irmãos, que esta palavra, eu creio, irmãos, que este tema foi palavra de Deus para esse tempo, para este povo, para esse movimento que é a renovação carismática católica. Eu creio que esta palavra é uma profecia para cada um de nós. E nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração nesse momento. Em todo esse evento, na oração, quando nós começamos, até o último momento que será a Santa Missa, Deus irá nos falar. Então, nessa palavra de Lucas, capítulo 1, versículo 52, que foi o grande cântico de Nossa Senhora, onde ela vai dizer: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Eu queria meditar esta palavra com vocês, dividindo em duas partes. Primeiro, derrubou do trono os poderosos. Mas para isso, irmãos e irmãs, eu queria convidar você a ouvir essa leitura que eu vou fazer agora de São Luís Maria Grimond de Montfort. Esse grande santo, devoto de Nossa Senhora, escravo de Maria, que eu acredito que vai nos falar também nesta manhã. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores. Como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nestes últimos tempos. Porque o diabo, estando bem ciente de que lhe resta pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perderdes as almas, redobra todos os dias os seus esforços e combates. Logo, ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros, diz São Luís para cada um de nós.
Queridos irmãos, queridas irmãs, atenção agora. São Luís vem nos falar nesta manhã que o combate já começou. Veja que quando ele fala isso, foi lá em torno do século XVIII, mais ou menos. Ele vai dizer, nestes últimos tempos. E eu digo hoje para cada um de nós que estamos aqui, se há mais ou menos 300, 400 anos atrás, esta palavra de São Luís era viva e atuante, muito mais nos dias de hoje. Renovação Carismática Católica, povo de Deus, povo católico, nós estamos em meio a um combate. Nós estamos verdadeiramente lutando contra os poderosos. E daqui a pouco nós vamos ver quem são esses poderosos. Mas é muito importante que a gente fique atento nisso que São Luís vem dizer para cada um de nós. Como um exército bem posicionado em ordem de batalha. Ou seja, São Luís vai dizer que Nossa Senhora, que Maria está levantando um grande exército. E lá no finalzinho ele vai dizer que esse exército são justamente os filhos de Maria. Você que está em casa, você que está aqui, quem é filho de Maria, levanta o braço. Se você é filho de Maria, meu irmão, se você é filha de Maria, minha irmã, atenção agora. Nós estamos em meio a uma batalha, amém? E nesta batalha, nós temos uma comandante que está indo à nossa frente, e ela é Maria. E eu creio e sei que você também acredita que ela está recrutando muitos soldados, e é por isso que nós estamos aqui neste dia de hoje. Primeira coisa, irmãos, precisamos entender que nós estamos em meio a uma batalha. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Eu não sei se você vinha refletindo sobre isso nos últimos tempos, mas agora o Espírito vai nos falando e vai nos revelando que esta palavra de São Luís, que foi dita mais de 300, 400 anos atrás, está muito viva nos dias de hoje. Agora precisamos ficar atentos, queridos irmãos, queridas irmãs, porque todo mundo que está aqui, todos nós, eu também, nós queremos, sim, queremos participar desse exército. Mas atenção, a luta não será fácil, porque nós estamos lutando contra poderosos, porque nós estamos lutando contra exércitos fortíssimos, e nós vamos ver neste instante quem são esses poderosos. Mas o fato é que a batalha que nós estamos travando não é uma batalha qualquer. Por isso Maria está recrutando os melhores soldados, porque só os melhores soldados conseguirão permanecer firme nessa batalha. Mas eu já quero tranquilizar a muitos neste dia. É uma batalha já vencida. É uma batalha já vencida. Talvez a gente perca alguns, porque na batalha é assim, numa guerra é assim. Talvez a gente perca alguns no caminho. Talvez a gente saia meio que ferido, meio que capengando. Mas a batalha é certa, a vitória é certa, irmãos. Amém? Até porque a própria palavra vai dizer: derrubou do trono os poderosos.
Esta palavra vai se cumprir, está se cumprindo já nos dias de hoje, principalmente quando aqueles que fazem parte do exército de Maria verdadeiramente se colocam em posição de batalha, como soldados para a luta. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Eu li bem rápido aqui, mas não sei se vocês perceberam, que ele vai dizer como um exército bem posicionado. Quando eu lia esta parte, Deus me falava ao coração. Veja, quando é que um exército está bem posicionado? Um exército está bem posicionado quando ele está bem agrupado, quando ele está bem unido. Um exército unido, meus irmãos, é muito difícil de se vencer. Um exército bem agrupado é muito difícil de se vencer. Mas veja que São Luís vai dizer que ele, o maligno, ele vai lançar todas as suas forças para perseguir os filhos de Maria, principalmente porque ele sabe que com alguns ele está tendo dificuldade para subjugar. Por quê? Porque para muitos que já conheceram a Deus, é muito mais difícil de se cair. É muito mais difícil. Graças a Deus, nós não estamos mais caindo em pecado mortal, amém? Nós não estamos mais pecando toda hora como antigamente, antes de conhecermos a Deus, amém? Por isso, o exército dela, os filhos dela, é muito mais difícil de ser subjugado. Isso é uma alegria, mas ao mesmo tempo, significa dizer que ele vai usar outras estratégias. E ele vai vir com muito mais força contra cada um de nós. Mas, irmãos, se nós estivermos bem posicionados, se nós estivermos bem agrupados, nós não corremos riscos de perder. Mas o diabo está jogando muito sujo. E ele está utilizando uma estratégia que está muitas vezes nos dividindo e nós não estamos prestando atenção, irmãos. Está agindo de forma muito sutil para dividir. Eu gosto muito de assistir aquelas programas de animais, né? Às vezes eu chego em casa, ligo lá no Nacional, aí fico assistindo. Até meu filho uma vez disse: meu pai, você só assiste isso? Eu digo: eu estou assistindo os bichinhos ali, não está, né? E é uma maravilha. E muitas vezes eu assisto aquela briga entre o leão e o búfalo. Não sei se vocês já puderam ver alguma vez. Lembrem que São Paulo vai dizer que o maligno está como o leão. Ele vai trazer a imagem do leão e comparar com o do maligno. E nessas minhas assistidas, eu fico prestando atenção à tática que o leão utiliza para ganhar a sua presa. O leão sempre ataca, caça em bando. É muito raro ele caçar sozinho. Ele sempre caça em bando. Porque ele sabe que em bando é muito mais fácil vencer a sua presa. E nós sabemos que o búfalo ele é muito forte, né? Grande, forte. E ele só anda assim, em rebanho assim, imenso, com 1.000, 2.000. Interessante que quando o leão vai atacar o búfalo, ele sabe que ele não pode atacar diretamente toda a manada. Muitos leões já morreram tentando fazer isso.
Porque todas as vezes que ele vai atacar a manada se agrupa e ele não consegue vencer. É interessante isso. Outro dia, até estava vendo um que se desvencilhou da manada e os leões começaram a pegar o coitadinho, morder o coitadinho, é porque dá pena, né? Mas a gente sabe que é a realidade da vida, né? E começaram a morder o coitadinho, mas o que foi que aconteceu? Os outros voltaram, se agruparam e conseguiram espantar o leão. A tática do leão é cercar e dividir. Porque se ele dividir, ele vence a batalha. Eu sei que você já está entendendo o que eu estou falando. Essa é a tática que ele está lutando, está fazendo, desenvolvendo contra nós. Porque ele sabe, meu irmão, ele sabe, minha irmã, que você, por ter colocado Maria na sua vida, no seu coração e na sua história, por ser devoto desse imaculado coração, por rezar seu texto, seu rosário, seu ofício e tantas práticas de fé, ele sabe de quantas pessoas sua oração tem ajudado a converter. Ele sabe de quantas pessoas a sua oração tem ajudado a tirar da lama do pecado, como um dia aconteceu também comigo por causa da oração de outros. Ele sabe disso. Por isso ele precisa usar de uma estratégia chula, baixa, para poder nos dividir. E aí, irmãos, nos dividindo, será muito difícil que esta palavra aconteça, que os poderosos caiam, que os tronos se prostrem, porque Maria, Jesus, quis precisar de cada um de nós. Se alegre, porque ela quis que cada um de nós fôssemos também o soldado para essa batalha. E como esta divisão tem acontecido, meus irmãos e minhas irmãs, ele tem colocado ideias no nosso coração, ele tem colocado pensamentos no nosso meio. Nós temos perdido tempo, nós católicos, temos perdido muito tempo discutindo coisas que não tem nada a ver com a nossa verdadeira batalha. E a nossa verdadeira batalha é a batalha espiritual, porque diz lá em Efésios que não é contra homens de carne que nós estamos lutando, mas é contra seres espirituais que nós estamos em batalha, amém? E eu tenho visto muito dos nossos irmãos católicos discutindo, gastando tempo, brigando em redes sociais para dizer quem é mais certo, por coisas que não vão nos levar a nada. O que vai nos levar a alguma coisa é fazermos aquilo que Deus já projetou para a minha vida e para a sua vida. Nós somos combatentes, irmãos. Nós somos combatentes, irmãs. Saiba que muita gente, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito nisso. Todas as vezes que eu pego o meu texto para rezar, todas as vezes que eu rezo o meu rosário, ou que nós rezamos lá na comunidade Mãe Imaculada, as nossas 1000 Ave Marias, eu creio que naquela hora, naquele momento, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, e que os tronos dos poderosos estão caindo, irmãos. É assim que tem que ser. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Veja, irmãos, é essa estratégia que o maligno está usando. A estratégia da divisão. Divide eles. E o leão faz bem assim, parece que a gente escuta o que o leão está falando. Quando eles veem que o negócio está pegando, eles dividem, cada um vai para um lado. Quando
Quando eles atacam cada um para um lado, aí eles não correm mais para o mesmo lado, eles fazem assim. E quando eles fazem assim, eles perdem a batalha. Queridos irmãos, Maria está à frente dessa batalha. E esse exército está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? E nós precisamos entender estas duas coisas. Nós precisamos estar com a igreja, sempre com a igreja. Me desculpe dizer, nós precisamos estar agrupados com a igreja. E mesmo que se levante um bispo perdido ali, perdido acolá, para dizer que tem alguma coisa errada, para dizer que a igreja está errada, não aceite. Não aceite. Porque senão você ficará desagrupado. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós fazemos parte de uma igreja bimilenar. E até agora muitos poderosos se levantaram contra ela nesses mais de 2000 anos, se levantaram contra ela e caíram, e ela está em pé até hoje. Quem somos nós para ficar questionando esta igreja de mais de 2000 anos? Por isso nós precisamos ficar agrupados com os nossos bispos, nós precisamos ficar agrupados com o Papa, porque se nós errarmos, nós vamos errar juntos, mas existe uma promessa sobre esta igreja, e será essa igreja que nos introduzirá no céu, amém? É isso. Fora que quem está à frente desse exército é Nossa Senhora. E quem está com Nossa Senhora, gente, isso é fantástico. Quem está com Nossa Senhora, o maligno pode até tentar. Tem aquela música, o maligno pode até tentar. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, irmãos. Ele não vai conseguir, irmãos. Não vai conseguir. Mas veja, como é importante essa devoção a Nossa Senhora. Nós temos que estar com ela. Eu rezo para que muitos irmãos, aqueles que estão separados, venham para cá. Voltem, ou pelo menos que eles entendam que Maria é importante também para as suas vidas, porque eu digo, cada vez mais a guerra está ficando difícil, a batalha está ficando difícil, meus irmãos, cada vez mais a coisa está ficando pesada, e eu lhe digo, quem não tiver Maria na frente, passando na frente, como mãe, como aquela que é a capitã desse nosso exército, não vai conseguir, porque o demônio diz, São Luís Maria Montfort, que ele vai agir, ele vai perseguir, ele vai pegar pesado em cima dos fiéis. A gente precisa muito rezar, meus irmãos, pelos nossos irmãos evangélicos. Precisamos rezar sim por eles, para que a luz chegue ao seu coração, à sua mente, à sua alma, porque o tempo da perseguição e da batalha começou. E nós sabemos que os filhos de Maria vão permanecer de pé, mas é difícil, vai ser muito difícil para quem não tiver essa general consigo. Vai ser muito difícil. Por isso nós precisamos rezar por esses irmãos. Queridos irmãos e irmãs, quem são esses poderosos? Que nós já estamos em luta, em batalha. Quem são esses poderes que precisam cair, estão caindo e vão cair? São todos aqueles que lutam contra o Evangelho de Cristo Jesus. Todos aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que são soldados do maligno, todos aqueles que neste mundo combatem contra os valores cristãos. E aí, cada dia que eu acordo, eu fico feliz por ser católico, por ouvir tantas vezes que o grande grito que nós temos neste mundo cristão é da Igreja Católica. Não se vê outra religião que grite por tantas e tantas situações.
E esses poderes que são para nós, as ideologias que são contrárias à salvação das almas, meus irmãos, e à dignidade da pessoa humana. Escutem bem o que eu estou dizendo, contra a salvação das almas e a dignidade da pessoa humana, que são duas coisas que nós temos que lutar e lutar com todas as nossas forças. E eu volto lá em cima naquela divisão que eu falava do exército, porque muitas vezes nós estamos discutindo no meio de nós se é mais necessário salvar as almas ou lutar pela dignidade da pessoa humana. Eu pergunto para você nesta manhã o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração, não o que você está dizendo para você, não o que muitas vezes nós escutamos por aí nas redes sociais, mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós agora, porque no meu coração o Espírito Santo está dizendo que nós temos que lutar e lutar muito pela salvação das almas, não só pela sua alma, meu irmão, não só pela minha alma, meu irmão, mas pela alma de tantos que agora talvez estejam agonizando, que estejam agora moribundos e não tinham se encontrado ainda com Jesus. Quando você for rezar o seu texto, quando você for rezar o seu rosário, não reze só pela sua família, não reze só pelas suas necessidades, mas diga: Jesus, eu quero rezar por aquela pessoa que está morrendo agora e passou a sua vida toda sem conhecer a Ti. Senhor, salva essa alma. Nós temos que rezar sim pelas almas com todo afinco, mas nós não podemos deixar, meus irmãos, de rezar para que neste mundo muitos irmãos e irmãs possam ter a dignidade que uma pessoa precisa para viver, porque são muitos irmãos e não são poucos que estão vivendo aí, que não tem uma porta na frente da sua casa, que não tem um telhado, que vive na rua, que não tem a comida para comer hoje, para comer amanhã, para comer com seus filhos. Por isso a nossa preocupação precisa ser uma preocupação no total, porque essa foi a preocupação de Jesus. O todo. Eu vim para dar vida, e vida plena, vida em abundância. Queridos irmãos, queridas irmãs, os poderosos deste mundo estão pegando pesado contra a salvação da alma de muitos irmãos, contra a dignidade da pessoa humana. São muitas ideologias, queridos, que estão sendo disseminadas nesse mundo. Desigualdade social. Às vezes a gente pensa que a desigualdade social é um problema somente de um sistema. Aí a gente fica brigando por sistemas, para saber qual é o sistema melhor, qual é o sistema pior. Mas atrás disso, muito atrás disso, está alguém que quer massacrar com os filhos de Deus, que quer subjugar os filhos de Deus, que quer dizer para os filhos de Deus: olha, você não tem nada, você não tem uma casa, você não tem comida, porque Deus desprezou você. Por isso tanta desigualdade, por isso tantos irmãos passando necessidade. Mas também, meus irmãos, nós temos o poder do ateísmo. É incrível como tantas pessoas, e aqui eu quero destacar principalmente os jovens, quantos jovens se dizendo ateus, quantos jovens dizendo que não creem em Deus, quantas ideias estão massacrando essas crianças, esses adolescentes, esses jovens. As falsas seitas são poderes que devem ser destronados. O satanismo, o ocultismo, os ativistas pró-aborto. E atenção, irmãos, é um sentimento que eu tenho tido muito lá na comunidade Mãe Imaculada nos últimos tempos, e eu tenho dito
aos meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, se você já reza, reze muito mais. Porque às vezes a gente pensa que a gente já, né, meu irmão? A gente já reza demais, né? A gente acha isso. Eu estou rezando pouco ainda, você está rezando pouco. Dobre a sua oração. Quero até dar um testemunho que há um ano, 2 anos, mais ou menos atrás, eu sempre rezei o rosário, mas a vida, as agonias, colocaram na minha cabeça que eu tinha coisa demais e não estava dando tempo para rezar o rosário. E aí eu só estava rezando o terço. É bom, é maravilhoso você rezar o terço. Mas nós estamos lutando, nós estamos, como diz São Luís, em batalha. E quando você está em batalha, se você tem 2 lanças, você vai para a batalha com as 2 ou com uma só? Eu vou com as 2, vou com uma só. Então, se você tem como rezar mais, reze mais. E aí, Deus tocou no meu coração e eu voltei a rezar o meu rosário dizendo: meu Deus, eu tenho a mesma quantidade de tempo que eu tinha e voltei a retomar. Estou rezando de novo meu rosário direitinho. E eu, para mim mesmo, que eu só dava tempo para rezar o texto. Quantos de vocês que estão nos escutando agora, ou que está aqui agora, fez a mesma coisa que eu? Ou o tempo está agoniado, eu só estou conseguindo rezar um terço. Eu quero dizer para você, meu irmão, tome a sua arma na mão, seu terço, e pode começar a rezar seu rosário de novo, porque tem alguém que está enganando você, dizendo que você não tem tempo, amém? Ora, irmãos e irmãs, então são esses e mais outros poderes que nós estamos em ordem de batalha. Pessoas que estão tentando aí dizer que a pedofilia é uma doença, e por ser uma doença, então vamos aprovar leis que não punam o pedófilo. Isso está acontecendo em muitos países, e eu não duvido que deve ter algumas ideias aqui no nosso Congresso Nacional. Prostituição, pornografia. Veja, irmãos, nós poderíamos colocar uma lista imensa aqui agora para discutirmos juntos. São todos esses os poderes que nós estamos lutando. E veja que não é fácil. Veja que muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos diante desses poderes. Mas quando nós lembramos que nós verdadeiramente somos pequenos, mas tem alguém que está à nossa frente, lutando por nós, aí nós temos a certeza que a vitória é certa. Amém? Quantos poderes você poderia dizer agora? O certo, irmãos, é que nós estamos vencendo. E essa igreja que nós fazemos parte, que tanto luta contra esses poderes, ela está sendo perseguida. Irmãos, é muito fácil, eu digo disso direto, é muito fácil ser cristão aqui no Brasil, em Juazeiro da Bahia. É muito fácil. É fácil demais. Quando a gente vê o que os primeiros cristãos sofreram nos primeiros séculos da igreja, quando a gente vê o que está acontecendo hoje em lugares como a Ásia, o Oriente, a África, cristãos como nós, cristãos católicos que estão sendo perseguidos, sendo mortos. Mas Marcos, eu não ouvi essa notícia, não ouviu e não vai ouvir, porque o outro grande poder que nós temos nesse mundo contra o Evangelho, contra Jesus Cristo, que é a grande mídia, não quer que você saiba que os cristãos estão sendo perseguidos.
Por isso nós, meus irmãos, precisamos rezar também por esses irmãos e irmãs que estão em ordem de batalha, que estão lutando para que os poderosos caiam dos tronos. Mas, irmãos, agora já pensando na outra parte dessa leitura da palavra de Deus, exaltou os humildes. Agora eu preciso que nós fiquemos bem atentos. Eu gosto de dizer muito que é muito bom sermos devotos de Maria, de São José, de tantos santos da nossa devoção. Mas o desejo maior desses santos que nós devotamos é que nós olhemos para a sua vida e vivamos como ele. É o mais difícil, irmãos. Quantas vezes você já pegou a vida de um santo, olhou para a vida dele e disse: rapaz, será? Rezar, ir para a novena, celebrar é muito fácil, mas vivermos como ele é mais difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é filho de Maria, para mim que sou filho de Maria, para nós que vivemos essa espiritualidade mariana, não basta só ser um devoto, é necessário viver como ela. Amém? E como é que nós vamos aprender a viver como ela? É tirando dela, olhando para ela e tirando dela tudo aquilo, todas as suas virtudes, tudo aquilo que fez com que Maria chegasse a ser quem ela é. Mas uma dessas virtudes eu quero destacar nesta manhã, de modo muito especial para cada um de nós, porque eu sinto no coração que é isso que mais nós que somos desse exército de Maria precisamos para os tempos de hoje, que é a humildade. Quero ler também agora mais duas passagenzinhas dos escritos de São Luís. Ele vai dizer assim: serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, aos quais o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre os seus inimigos. Mais outra, abre aspas: terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus, sobre os ombros o estandarte lavado no sangue da cruz, o crucifixo na mão direita e o terço na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria nos corações, a humildade e a mortificação de Jesus Cristo no modo de agir. Quero destacar quando São Luís vai falar na palavra humildade. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, quando procurou uma mãe para nascer, Ele procurou a mais santa e a mais humilde. A humildade precisava estar naquela que seria a mãe de Deus. Então foi por essa imensa humildade que Maria se tornou aquela que é. Porque a própria palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 48 vai dizer: porque olhou para a humildade da sua serva. Meus irmãos, é interessante esta palavra. Maria não disse: ele olhou para a castidade, para a virgindade de sua serva. Apesar que nós sabemos o quanto a castidade, a virgindade nos ajuda na busca da santidade. É uma maravilha, é uma glória. Castidade, ser casto, virgem, se guardar, é uma maravilha. Mas a Maria vai dizer:
porque ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a humildade. Santo Agostinho vai dizer: a humildade da virgem agradou mais a Deus que a sua castidade. Queridos irmãos e irmãs, se tem uma coisa que o diabo gosta que aconteça em nós, que surja em nós, porque ele sabe que é a coisa mais fácil de acontecer na vida do cristão, do servo de Deus, principalmente daquele que prega, daquele que canta, daquele que está à frente das coisas. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente fica tão, todo mundo conhece a gente pelas redes sociais, enfim. Ele sabe que a coisa mais fácil que tem é derrubar alguém pela falta de humildade. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que Deus se agradou dessa virtude de Maria, a virtude da humildade. E foi essa humildade encontrada em Maria que fez com que Maria se tornasse quem é. Interessante, uma leitura que eu fiz. Santa Brígida teve uma visão. A Maria apareceu a Santa Brígida e ela dizia a Nossa Senhora dizia a Santa Brígida que desde pequenininha ela, conhecendo a palavra que dizia que uma virgem iria dar à luz ao Filho de Deus, Maria disse que ela se preparava espiritualmente, mas não para receber o Filho de Deus. Ela se preparava para ser a serva, ela queria ver e queria ser a serva da mãe do Filho de Deus. Veja que a humildade dela era tanta, que ela não se achava digna de ser aquela virgem escolhida para ser a mãe de Deus. Eu imagino, naquela época, quantas virgens deviam dizer: eita, tomara que seja eu. Tomara que seja, imagine eu ser a mãe do Filho de Deus. E Maria dizia: eu não sou digna, Senhor, de ser a mãe do teu filho, mas eu quero servi-lo. Eu quero servir o teu filho. Permita-me. Por isso que quando o anjo aparece e diz: Ave, cheia de graça. Ou seja, quando o anjo aparece, o anjo diz: Deus não está lhe dando a graça agora não, você já é cheia da graça de Deus. Por fim, irmãos e irmãs, enquanto o nosso coração for um coração cheio de humildade, de falta de humildade, desculpe, enquanto nós não formos humildes, servos humildes do Senhor, porque filhos de Maria precisam ser como ela, então nós temos que ser servos humildes do Senhor. Enquanto nós não formos esses servos humildes do Senhor, a obra de Deus não vai acontecer na nossa vida. E aqui eu queria abrir um parêntese e dizer: quantas vezes as nossas obras, aquilo que nós fazemos nas nossas realidades são estéreis. Nós não vemos o fruto, nós não vemos acontecer a graça de Deus. Talvez eu e você ainda precise olhar mais para Maria e buscar mais nela essa humildade que brota dela e no qual ela deseja que também nós, que fazemos parte do seu exército, possamos ter dentro de nós. Irmãos, quanto mais nós reconhecemos o nosso nada, a nossa pequenez, mais Deus fará tudo em nós. Repita comigo: quanto mais eu reconhecer a minha pequenez, mais Deus fará acontecer a sua obra. Meus irmãos e minhas irmãs, que a Virgem Maria nos dê a graça
de entendermos que esta palavra que nós meditamos nesta manhã é uma palavra de Deus para nós. Que esta palavra derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Também se concretizará no dia de hoje, até o último dia, que será o dia da volta de Jesus. Acredite, os poderosos irão cair, mas só os humildes, como Maria, serão exaltados. Fiquemos em pé para terminar esse momento. Me vinha muito forte no coração para nós fecharmos esse momento, que muitas vezes nós católicos, homens e mulheres de caminhada, temos visto muito pouco a ação poderosa de Deus verdadeiramente acontecendo na nossa vida. É claro, isso é fruto das nossas fraquezas, da nossa falta de humildade, mas nós precisamos reconhecer. Veja que Maria dizia que ela não se sentia digna de ser a mãe do Filho de Deus, naquela aparição a Santa Brígida. Tem um título de Maria que diz que Maria é a medianeira de todas as graças. Irmãos e irmãs, peçamos a Maria que cada um de nós, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, em tudo que nós clamamos a Deus, nunca ache que isso virá diretamente para você pelos seus merecimentos ou pelos meus merecimentos. Sempre será Maria à frente, sempre será Maria pedindo ao Senhor, sempre será Maria passando na frente, pois ela é a única que é digna de receber de Jesus todas as graças e distribuir essas graças para cada um de nós. Você que está aqui, você que está na sua casa, ela deseja distribuir nas nossas vidas aquelas graças que estão lá travadas, paradas, porque nós estávamos rezando não da forma correta, mas que hoje essa grande medianeira, eu acredito nisso, vai destravar tantas coisas, tantas situações, que na sua vida você tem rezado, você tem pedido, você tem suplicado, mas que agora você pediu: Maria, vá à frente, Maria, passa na minha frente, porque eu não sou digno de receber esta graça que eu estou suplicando ao Senhor, mas eu peço que a Senhora, com seus lábios puros, seu coração imaculado, suplique a Deus por mim, pela minha vida, por esse impossível que eu tanto tenho clamado e pedido ao Senhor. Mas acima de tudo, ó Mãe, pede a Deus que eu seja santo, que eu viva na santidade, que eu caminhe sempre, 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 segundo a vontade e a palavra de Deus. Vamos cantar. Oh, minha alma, retorna a tua paz. Como criança, Como criança
criança, criança que se deixa aprender, bem tranquila, criança que se deixa no ser regaço ensinada, acolhedor de sua mão. você que está aqui, você que está em casa, diga com todo o seu ser: oh minha alma, retorna a tua paz. Como criança, Bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mão. levante o seu braço e receba as graças. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.